Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza. E para você que ainda não é inscrito no canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se neste canal, que é um tesouro de Hashem, é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. Acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Bem-vindo, bem-vinda a este nosso espaço de estudos sobre o Evangelho, os Evangelhos sinóticos, Evangelho segundo João, Novo Testamento inteiro, praticamente nós já lemos aqui. Não, isso não é verdade, faltam as cartas paulinas, né? Mas vocês sabem que neste momento eu estou lendo para vocês o livro de Apocalipse. Sim, o livro de Apocalipse, eu dei uma quebrada para falar sobre Deuteronômio, porque algumas pessoas me pediram a respeito de leis, de tradições deuteronômicas, bênçãos, maldições que existem nesses capítulos do Deuteronômio, que é Devarim. Eu li aí para vocês do capítulo 28 ao capítulo 31. Então, e li também o livro de Apocalipse até o capítulo 19. Porém, eu não expliquei para vocês nos vídeos anteriores, não dei umas explicações a mais que constam nas notas de rodapés de algumas bíblias. Por quê? Porque a Bíblia, ela é traduzida para o português, mas ela tem, antes dos tradutores fazerem essas bíblias, traduzirem, eles colocam todas as explicações necessárias de acordo com os aparatos críticos dessas bíblias, tá? Então, tem nota de rodapé que vem tudo explicadinho. Muitos são tirados aqui da Nestlé Aland, tá? Que é no caso do grego, tá? Quando é no Antigo Testamento é sempre a Bíblia hebraica, que eu já mostrei aqui para vocês, né? Que é a Torá. Enfim, existem muitos manuscritos e às vezes os autores escolhem um manuscrito e eles colocam na nota de rodapé de onde que eles estão tirando, algumas informações a respeito das narrativas do texto do qual a gente está lendo. Então, eu vou ler para vocês a nota de rodapé. Vocês sabem que eu estou lendo a tradução no momento da Bíblia das Paulinas, porém, eu também utilizo outras traduções, por exemplo, como a Bíblia de Jerusalém, que é da Paulus. Vocês sabem também que eu utilizo aqui a Almeida, Ferreira de Almeida, tá? Que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa daqui é linda, né? A Bíblia da Mulher. É da Sociedade Bíblica do Brasil, nova edição. Leitura, devocional e estudos. Vocês sabem que eu não me apego a nenhuma Bíblia. Se eu quero, nenhuma tradução. Eu simplesmente escolho algumas e vou lendo aqui para vocês. Quando eu tenho alguma dúvida a respeito de algum texto bíblico, aí sim eu vou até aqui, né? Alguma palavra, de repente, que o tradutor tenha traduzido. Aí eu venho aqui, por exemplo, no Nestlé Aland, que é o Novo Testamento grego. Por exemplo, aqui já abri carta de Jacó. Não, aqui, não, desculpa. Não tem nada a ver com Jacó. Por exemplo, eu estou lendo no momento Offenbarung, que é Apocalipse de João. Aqui nós estamos, deixa eu ver aqui, nós já estamos no capítulo, já lemos o capítulo 16, 17, 18 e 19. Deixa eu entrar aqui no capítulo que eu já li. Então, hoje, por exemplo, eu vou ler o capítulo 20 aqui, ó, como vou mostrar para vocês. Quando eu tenho alguma dúvida em relação à tradução, aí eu vou aqui no grego, tá? No texto original. Aqui vocês estão vendo, Apocalipse capítulo 20, tá bom? Aqui, ó, Kai Eldon, Angelo
Catabaio. Cadê? Catabaio. Aqui, ó. Cai Eldon. Aqui, ó. Começa com Cai Eldon. Aqui, ó. Vendo? Capítulo 20, Apocalipse de João. Apocalipse Yohanan, de João. Tá bom? Yohanan. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu venho aqui. E se eu tenho alguma dúvida em relação a alguma palavra grega, eu pego aqui os meus dicionários gregos. Aqui, ó. Eu tenho vários dicionários gregos. Aqui, ó. Dicionário grego, tá? E vou me virando com aquilo que eu posso. Também, quando eu tenho outras dúvidas, aqui tem uma concordância do grego, que é do Novo Testamento. Então, para ver onde os textos estão, quantas vezes eles são mencionados, tudo isso. Aqui, ó, por exemplo. E também tenho esse léxico grego, tá bom? Então, quando eu tenho alguma dúvida, gente, eu corro atrás nos textos originais, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar a ler para vocês sobre a nota de rodapé do capítulo 17, 18 e 19 primeiro. Depois eu leio o capítulo 20 e 21. Beleza? Aí a gente encerra esse estudo. Vamos lá, olha só. No capítulo 17, em razão da importância da última de todas as pragas, a queda da Babilônia, no versículo 5, os motivos de sua destruição são apresentadas em toda a seção, que compreende o capítulo 17 e 18. Em Apocalipse 17, predomina a imagem da prostituta aliada ao monstro. Em Apocalipse 18, ela é a poderosa cidade que domina o mundo com seu comércio. Destaca-se no versículo 6 a mistura de imagens de luxo, de impureza sexual e de violência na descrição da Babilônia. Vocês sabem que já no Antigo Testamento, na Torá, os filhos de Israel, os filhos de Deus, eles sempre eram punidos, eles sempre tinham suas quedas por meio de ganância, prostituição, no caso sexual, né? A questão sexual, a questão do envolvimento com outros deuses, a questão sexual ali não é somente a questão humana de sexo entre humanos, entre filhos e tudo mais, mas também a prostituição religiosa, tá? Os sacrifícios aos deuses, inclusive por meio do sexo, tá? Então, muitos dos filhos de Israel caíam nessas tentações a respeito das questões sexuais, tá? Se vocês forem ler, por exemplo, aquele trecho lá de Balaão, onde ele pega prostitutas, sacerdotisas de prostituição a outros deuses e levam essas mulheres para os filhos de Israel se prostituírem com elas e consequentemente, caírem em tentação de tudo aquilo que Deus não abominava, tá? Então, é só vocês lerem a história de Israel. Esses livros tem tudo escrito lá, como os filhos de Israel se deixavam cair em tentação. Então, uma delas é a questão da sexualidade, outra questão é a questão da ganância, do dinheiro, outra questão é de adoração a outros ídolos e que mais? Tem mais outra coisa, depois eu lembro e vou falando para vocês. Então, olha só. Essa é a descrição da Babilônia, a sua impureza sexual, né? A impureza sexual. Questões de adoração aos deuses e também a questão sexual entre os humanos, que tem algumas coisas que são proibidas na Torá, tá? São proibidas. Ah, mas isso aí é crença sua. Não é minha crença, é que os textos falam sobre isso, entendeu? Aí muitos dizem, mas cada um com a sua crença. Tudo bem, mas os textos estão falando, eu estou falando de textos. O que você faz
debaixo do seu edredom, com quem você faz, se você faz com animal, se você faz com criança, se você faz com velho, se você faz com velha, se você faz com irmão, com primo, tio, tia, seja lá o que for, isso é um problema seu. Mas eu tenho que te falar aqui sobre o texto que é abominável aos olhos do Senhor, tá? O que você faz debaixo do seu edredom, isso é um problema seu. Mas eu tenho que te contar que tem coisas na parte sexual, nas coisas alimentares também, elas são abomináveis aos olhos de Deus, de Hashem, aos olhos do Criador, tá bom? Vou dizer assim, aos olhos do todo. Então, olha só, as impurezas sexuais e de violência na descrição da Babilônia. O versículo 7 marca a primeira vez o livro em que entra em cena o anjo que explica as imagens de uma visão, transformando-as em alegoria. Mishlei também utiliza muita alegoria. Mishlei é o livro de Provérbios, tá? Esse recurso é mais comum na interpretação de sonhos, ou seja, as questões oníricas, né? De sonhos e visões nos demais apocalipses. Talvez, sim, porque existem outros apocalipses. Apocalipse de Daniel, de Enoque, por aí vai, tá, gente? Talvez o profeta João o empregue aqui em razão da importância central da visão que está sendo explicada. No versículo 8, o monstro que era, que e que não é mais, é descrito de forma inversa a Deus, que era, o que é e que vem, conforme Apocalipse 1:4. O primeiro, encarnação do poder demoníaco do mundo, está a ponto de subir do abismo, mas caminha para a destruição. O versículo 11 sugere ao leitor antiga formas de calcular quando chegará o governante final dos tempos. Para o leitor moderno, é praticamente impossível saber a quem se referem, uma vez que não se sabe com que imperador inicia, ou com que rei, ou com qual governante, ou com qual político se inicia a lista de todos os imperadores, indistintamente, entram na contagem. Os 10 reis são aliados do monstro e da Babilônia, mas se rebelarão contra ela, ou seja, esses reis também se rebelarão contra esta Babilônia. O poder ímpio, o poder injusto, não subsiste, seja porque é fraturado internamente, seja porque a vontade divina prevalece, ainda bem, né, gente, sobre ele. No capítulo 18 agora. Caiu a grande Babilônia, é um anúncio de que algo futuro e desejado, como se já estivesse realizado. Toda a temporalidade deste capítulo é dominado por essa peculiaridade. Trata-se de profecia feita da forma de um lamento fúnebre. A prostituição da Babilônia, versículo 3, não é apenas a idolatria, mas a criação de laços de poder por intermédio de alianças políticas, ou seja, também há questões políticas, religiosas e comerciais, tá? Ou seja, é a questão sexual, é a questão da adoração aos ídolos, é a questão das ideologias políticas, é a questão do comércio, finanças, né? A questão da sobrevivência. Neste capítulo, o profeta João se posiciona radicalmente contra essas relações em sua sociedade, ou seja, o mundo, desde que o mundo é mundo, existe sistema, gente. Nós somos dominados, nós somos governados por sistema religioso, sistema político e sistema econômico, tá bom? E tudo isso abrange todos os campos da nossa vida, seja ela a nossa vida espiritual, a nossa vida intelectual, a nossa vida emocional, afetiva, a nossa vida física, né, a questão de saúde, e a nossa vida financeira, que é a questão do comércio, a questão da sobrevivência, a questão da segurança, a questão da segurança alimentar, questão de segurança mesmo, de vida da gente,
tá? Então abrange todos esses setores da nossa vida. Todo ser humano passa por isso, todo mundo nasce com todas essas coisas, com questões espirituais, psicológicas, emocionais, sentimentais, financeiras principalmente, porque se a financeira não estiver bem, o resto também fica tudo bagunçado. Como que você vai pagar médico, como que você vai pagar psicólogo para se tratar, como que você vai manter a sua vida, como que você vai se alimentar bem, como que você vai se alimentar no sentido de se nutrir bem e não ficar doente, ou se você fica doente, como que você vai se tratar, né, com médicos e tudo mais. Entendeu? Deus cura, mas a gente também tem que procurar médico, a gente está nesse mundo para usufruir de tudo que a gente necessita, né, para viver, tá? Então, João fazia essa crítica à sua sociedade, né? Como eu falei, existem os 3 poderes: religiosos, políticos e econômicos, e nós estamos inseridos, nós já nascemos e já nos inserimos, além do poder familiar também, tá bom? Nós vivemos num sistema, em vários sistemas, tá bom? Familiar, político, religioso, que abrange tudo, né, gente? Então, no versículo 4, traz uma ordem simbólica de retirada da cidade, sociedade. Apocalipse vai de encontro à tendência em diversas comunidades primitivas, que tinham de se adaptarem à sociedade. O lamento do versículo 10 corresponde ao gênero do lamento fúnebre, o qual se refere à juventude, à beleza e à riqueza do morto, contrastada com sua atual situação. Nos profetas e aqui no Apocalipse, lamenta-se com ironia a destruição antecipada de uma potência inimiga, né? Conforme Ezequiel 26, 16, 18, 27, 30 e 32. Falar nisso, o livro de Ezequiel será lido em todas as paróquias católicas a partir de setembro, né? Por causa do mês, devido ao mês da Bíblia, tá? Vai ser o livro que foi escolhido para a leitura, né, do mês da Bíblia, em setembro. Junto com os reis, lamentam-se também os comerciantes, conforme o versículo 11. Pois a Babilônia era fonte de seu lucro, assim como o poder religioso é fonte de lucro para muita gente que até se diz que não é religioso. Às vezes, pega os textos bíblicos e diz, não é um assunto religioso, não é um assunto de religião, mas está lá, usando as orações daqui da Bíblia, usando os textos bíblicos para tudo. É psicólogo, é coaching, pessoas espiritualistas, todos se utilizam dos textos bíblicos. Mas eles dizem, não sou religioso, não tenho nada a ver com religião, não tem, meus estudos não tem nada a ver com religião, é a ciência, ou então até a ciência se utiliza dos textos bíblicos ou para confirmar ou para negativá-los, tá bom? Então, é assim, mas todos bebem desta fonte chamada livros bíblicos, chamada de Bíblia, tá bom? Todo ser humano bebe dessa fonte, seja político, seja coach, seja ateu, ateia, à toa, todo mundo se utiliza. E claro, os teólogos também, eu sou teóloga, então claro que esse é a minha fonte de estudo, justamente são os textos bíblicos, os livros históricos, a filosofia, tudo, gente, tá? Então, olha só. Vamos continuar aqui. Pois a Babilônia era fonte de lucro. Vocês têm noção de quantas Bíblias são vendidas no mundo com várias editoras? Fora aquelas editoras que não são cristãs, não são judaicas e se utilizam dos conhecimentos judaicos e cristãos e até mesmo do Alcorão para se promoverem, para promover seus trabalhos e tudo mais. Vocês têm noção de quanto esses livros, esses conhecimentos bíblicos, esses conhecimentos religiosos influenciam a vida da gente, a vida de muita gente? Por mais que eles digam, não, eu não tenho nada a ver com isso, mas chamam Jesus.
Chamam sempre Jesus por seu trabalhar. Jesus falou assim, Jesus disse assim, Jesus salva, Jesus morreu por nós, Jesus está voltando. Ah, Jesus não disse, conhecereis a verdade vos libertará? Sim, tá lá no capítulo 8, versículo 32 do 4º evangelho, que ficou muito famosa essa frase, porque o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro utilizava ela para nos libertar politicamente. Ele queria mostrar algumas coisas, só que ele foi incompreendido. Fazer o quê, né? Jesus também foi incompreendido na sua época, e João muito mais, tá bom? Olha só, vamos continuar. Então, a Babilônia era fonte de lucro. A lista do versículo 13 pretende mostrar a abrangência dos bens negociados com Roma, né? Com Roma também. Começa com os bens de luxo, inclui bens necessários e subsistência, e inclui com corpos e almas humanas, né? No versículo 13, né? Expressão que se refere à escravidão e ao tráfico de seres humanos. Tão atual, esse texto é tão antigo e já existia o tráfico humano, e hoje continua do mesmo jeito. O tráfico humano está aí, o tráfico de poderes também, o tráfico religioso também, e enfim, tem tudo isso, tá, gente? Os atravessadores do evangelho, os atravessadores dos textos bíblicos. Vem aqui que eu te passo uma oração, que eu te dou o conhecimento. Vem orar o credo, vai fazer o credo 7 vezes no teu corpo, aqui, todinho. Ou então faz que nem Pedro, ou então como Paulo, que eles passavam e a sombra deles curava o povo. Vai rezar o credo na tua sombra também. Não é assim que o pessoal ensina, gente? Todo mundo tá aí fazendo isso. Um monte de gente aí falando sobre essas coisas. Então, mas por que engana o povo? Porque o povo não gosta de ler, não quer conhecer. É mais fácil jogar uma água benta, ou então dizer assim, olha, toma esse chazinho aqui de alecrim, que vai te curar, e que não é verdade, né? Pode aliviar as tuas dores, mas te curar. Muitos já nascem com muitas doenças congênitas, muitos já nascem com seus problemas físicos. É a vida, gente, tá? Ah, porque o pai fez isso, porque a mãe fez isso e aí aconteceu. Não, Jesus diz que muitas vezes aqui no capítulo 5, ele diz, ou no capítulo 9 de João, não é, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para Deus ser glorificado por meio daquilo ali. A bênção e maldição, gente, vem de Deus, tá bom? Se vocês lerem todos os textos, vocês verão. Algumas também a gente cria, tá? Algumas a gente cria com as nossas intenções, com as nossas coisas. Mas tá tudo aí, é só a gente ler os textos e se livrar de todas essas coisas. Você não precisa ficar indo pagar indulgência, pagar milhões para as pessoas te libertarem. Não vai acontecer. É você e Deus que se liberta. Você muda de atitude, você faz uma techuvá, você faz a metanoia e a coisa acontece. É fácil? Claro que não é fácil. A gente tem hábitos, a gente já nasce com certos hábitos, né? E a gente recebe da nossa família certos hábitos. Se a gente não quebrar, é lógico que vai ficar da primeira, da segunda, da terceira e até a 4ª geração com isso na família, tá bom? Então a gente também tem que decidir. A gente tem esse livre-arbítrio para escolher o bem e o mal, tá bom? O mal que os outros nos fazem, isso a gente não vai poder. O que a gente pode fazer é dizer, Deus, olha, me protege, tira, entendeu? Devolve para aquela pessoa com consciência, ao portador e tudo mais. Mas enfim, vocês sabem, né? Então vamos lá, olha só. E conclui com o corpo e a alma. Expressão que se refere à escravidão e ao tráfico de seres humanos. O contraste de vozes marca o lugar a partir do qual elas são pronunciadas. Lamento, tristeza por parte dos aliados da Babilônia. Júbilo por parte dos justos e suas vítimas.
O capítulo se encerra listando os pecados da Babilônia. Enriquecimento por meio do comércio, né? A ganância, né? O ter, o ser e o poder, né? A ganância do comércio, a idolatria, né? Muitas às vezes levam as pessoas a serem idólatras. Ai, a água benta, usa o tercinho, usa em todas as religiões tem sempre uma coisinha para você fazer, e se você não fizer, você é preguiçoso, se você não fizer, se não der certo, a culpa é sempre de você, mas a sua, e nunca é de quem indicou. Vocês já perceberam isso? Ou é por preguiça, ou é por falta de disciplina, ou é por procrastinação, mas nunca quando dá errado é da culpa, é tua culpa. É sempre a culpa é do outro, né? Jean-Paul Sartre, que é um grande filósofo francês, ele já dizia: o demônio é sempre o outro, né? É isso. Cadê? Onde mais que eu tava agora? A idolatria contra os justos. No capítulo 19, esta cena de culto retorna e completa a cena de Apocalipse 5, na qual foi apresentado o desafio de encontrar alguém digno de abrir o livro selado. Aqui, após a destruição da Babilônia e a abertura da execução de todos os selos, a narrativa retorna ao mesmo ambiente e personagem do culto dos céus. Esta cena é organizada por intermédio do pronunciamento de 4 aleluias. Louvai a Iá. A Iá. Vocês lembram que agora tem a inteligência artificial, né? Iá. Se vocês forem ver o símbolo, né? O nome chama-se Iá. Iá é o nome de Deus, é a contração do nome de Deus, tá? Você tá ligado? Então, Iá. Então... aleluia, louvai ao Senhor, Ia, né, Ia, aleluia, cadê? Digno de... cadê? Aleluias, conforme o versículo 1, 3, 4, 6. Nela é feita a transição do julgamento da Babilônia para o casamento do Cordeiro. Neste culto celeste se encerra o bloco iniciado com a viagem celestial de João, capítulo 4 e 5, e com suas visões da corte divina e da execução das pragas que culminam na destruição da Babilônia, conforme Apocalipse 16, 17, 18 e 24. É como se toda a história da humanidade e os eventos escatológicos fossem interpretados entre visões de cultos celestes, a partir do centro de poder divino. A cena seguinte, no versículo 9 e 10, se refere ao visionário e à sua identidade. Na apocalíptica judaica, não é incomum que o profeta visionário tenha uma postura de reverência para com o anjo, que o guia pelas revelações no Apocalipse de João. O motivo alegado é que o anjo é um companheiro de serviço dos irmãos. Esta cena se repetirá em Apocalipse 22, versículo 8 a 9. Ou seja, para você que fica se ajoelhando, pedindo aos anjos, aqui não é permitido. Tá? Por quê? Porque eles são são nossos amigos no sentido de serem companheiros. Por quê? Eles são diáconos, eles são serviçais de Deus, eles são servos de Deus, tá bom? Servos do reino, servos da divina providência, tá bom? Dessa fonte, né? O que mostra a importância da redefinição de papéis entre os profetas visionários e os anjos. O tema da guerra e da violência é de central importância para o Apocalipse. O ciclo de pragas escatológicas inicia-se com a apresentação dos 4 cavaleiros bélicos, em uma singular representação do Império Romano,
como uma máquina demoníaca de fazer guerra. Ou seja, todo império que adora fazer guerras, eles são chamados de impérios demoníacos. Os demônios, eles fazem guerra, tá? No versículo 13, após a destruição da Babilônia, o juízo vem aos opressores na forma de uma batalha conduzida por ninguém menos que o próprio Cristo, o próprio Machia, o próprio Messias, o próprio ungido. Ungido também significa separado para exercer algum poder, tá bom? O Cristo significa ungido, né? Ele foi preparado para governar, no caso, o mundo aqui, tá? As referências do capítulo 15 costuram a cena com outras de capítulos anteriores, no caso, com o filho da mulher vestida de sol, em Apocalipse 12:5, e com o filho do homem que executa o juízo, a partir do capítulo 14, versículo 14 a 20 de Apocalipse. O versículo 19 retoma o tema de Apocalipse 13, versículo 7, onde se diz que o monstro escatológico foi dado o poder de fazer guerra contra o Escadoche, contra os santos, e de vencê-los. Aqui ele é definitivamente derrotado por Cristo e por seus exércitos. A cena no versículo 20 se parece com o final da batalha de Apocalipse 20, no qual os adversários são lançados no lago do fogo. O capítulo 20, no versículo 3, repete-se outro tema importante no Apocalipse, expresso em sua geografia mítica. O dragão, quando estava no céu, produzia caos, e as forças demoníacas, quando solta do abismo, seu lugar por excelência, provocavam sofrimento e morte, conforme Apocalipse 9 e 10. Satanás, deixa eu dizer o que é Satanás para vocês. Satanás é o acusador, tá? Ele é o adversário das nossas almas. Ele vem para te crivar, para saber se tu és fiel ou não a Deus, tá bom? Ele trabalha para Deus. Satanás trabalha para Deus para saber se tu és fiel à providência divina, a esse reinado de Deus, de justiça, de tudo, tá bom? Então, fique esperto. Satanás é preso no lugar que lhe cabe, o abismo. Por isso, o mundo, sem sua sedução, experimenta 1000 anos de paz. A forma como o texto se refere a Satanás, dragão, antiga serpente e diabo, diabo significa o divisor, é aquele que vem para dividir, para dizer, tu é filho de Deus, então vem cá, se joga daí, não sei o que. Ele é aquele que vem para dividir a tua identidade, para te colocar em dúvida se tu és ou não filho de Deus, se tu és ou não humano, se tu és ou não isso ou aquilo, entendeu? E Satanás, ele vem como, é o mesmo? Ele vem para te acusar. Não, mas como que tu tá aí falando sobre os textos bíblicos? Ah, mas tu fazia isso. Como assim? Será que tu fez techuvá? Será que tu fez uma metanoia? Será que tu mudou de vida? Será que tu mudou a tua maneira de viver? Ele vem para te acusar. Então, todas as vezes que tiver um acusador, às vezes ele vai usar pessoas para te acusarem, eles vai usar a tua própria mente para te acusar. Entendeu? Mas aí você tem que ficar esperto, saber aonde você, quem você é, de onde você veio, o que você faz e aonde você quer chegar. É simples assim, tá bom? E então, olha só, que antiga serpente mostra uma retomada do tema de Apocalipse 2. Tronos e julgamentos, remete ao livro de Daniel, capítulo 7. A primeira ressurreição, no versículo 6, é destinada às testemunhas fiéis, à designação dos justos como reinado de sacerdotes, reinado e sacerdote. Ou seja, os justos, eles vêm para serem reis, governar e serem sacerdotes. Aí você vê aí aonde você está, se você é rei, se você veio para reinar mais um reino de justiça, ou se você é sacerdote. Não para fazer feitiçaria, não sacerdotes que enganam o povo, que dão água benta, que dão um paninho e não sei o que, e diz que vai curar e não é verdade, tá? Quando eu falo de sacerdote, é todo o meio religioso, é toda a questão religiosa. Pode ser pajé, pode ser xamã, pode ser babalorixá,
Pode ser sacerdote de igreja católica, anglicana, sei lá, romana, ortodoxa, seja lá o que for, tá bom? Pode ser rabino. Quando eu falo de ser sacerdote, não importa onde você esteja. Se você é um sacerdote decente, é um sacerdote do bem, que faz parte desse reino de Deus, não é pra você que eu estou falando. E eu também tô nem aí se você engana o povo. É problema seu e deles. Mas o que eu tô falando aqui é do texto, tá? É o texto que eu tenho que falar, né? Que existe sim, esses sacerdotes que fingem que estão fazendo exorcismo, isso tudo é mentira, alguns são mentirosos, querem ganhar mesmo a tua confiança, o teu tempo, o teu dinheiro, entendeu? Então, você lendo isso aqui, você se liberta de um monte de coisa que está aí no sistema religioso, político e econômico. Deixa eu ver aqui mais. Um reino de sacerdote, um reinado e sacerdotes da promessa de Apocalipse 1, versículo 6. É aqui cumprida e concretizada. No versículo 8, o Apocalipse evidencia a dinâmica do poder como sedução satânica, tá? Satanás, retornando à sua prisão, seduz os povos para combaterem o povo de Deus. A forma desprovida de dramaticidade com que a segunda vitória divina contra as forças do mal acontece, conforme o versículo 10, indica que o texto busca enfatizar a dinâmica do poder de dar um destaque especial à derrota e à punição do chefe dos poderes inimigos, o diabo, o trono branco, o diabo, né? Então, o que acontece? Como é que te seduz? Por meio do ter, ser e poder, a ganância, por meio do medo, por meio também da imortalidade. Muita gente quer ser imortal, muita gente quer ter dinheiro, muito dinheiro, muita gente quer ter saúde, muita gente quer ter poder, ser, ter e poder. Então, é claro que você vai ser seduzido a ter dinheiro, seduzido a comprar, às vezes, aquilo que nem é para você ter, que você não é para você comprar. Fazer ter a mulher que não é para você ter, ou o homem que é para você ter, 1, 2, 3, como Salomão fez, né? Ele se prostituiu com 1000 mulheres. Tudo aquilo que Deus não queria, ele fez. Então, você vê, eu vejo, eu fico olhando a minha vida também. A gente sabe, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? E hoje, com as redes sociais, todo mundo sabe da vida de todo mundo sabe o que as pessoas pensam. Por exemplo, se eu entrar lá em alguma rede social tua, eu sei o que tu pensa, eu sei onde está o teu coração, né? Eu sei onde está teu coração. Se você for entrar na minha rede social, só tem ali coisa de alemão, línguas e tudo mais. Por quê? Porque é onde está meu coração para aprender, né? Ou coisas de Bíblia, ou grego, ou alguma coisa assim. Muitas e outras coisas que vêm, né, me oferecer. Eles vêm me oferecer, ou livros, ou enfim, tá? Viagens, essas coisas, né? Jatos, enfim, né? É isso. Cada um tem quem você segue. Dependendo do que você segue, ali está o teu coração, ali está os teus desejos, né? Ali os teus desejos estão ali. Que mais que eu tenho que falar aqui? O trono branco, ocupado unicamente por Deus, contrasta com os tronos e os juízes dos versículos 4. Este capítulo teve muita importância na história da interpretação do Apocalipse. Os intérpretes que entenderam os mil anos de paz, felicidade, como um evento terreno e concreto, portanto, potencialmente revolucionário, foram preteridos pela interpretação alegórica e dualista da passagem. No capítulo 21, no final da revelação, na apresentação das cenas de salvação, o Apocalipse condensa 2 conjuntos de imagem, novo céu e nova terra, o paraíso, Gan Eden, né, a Nova Jerusalém, e a cidade na qual Deus habita,
essa cidade é apresentada como noiva, adornada. Em contraste com a Babilônia, a cidade que reunia os reis e poderes em torno de sua riqueza, idolatria e violência, que é apresentada como uma prostituta. A cidade santa, que desce do céu, é uma nova Jerusalém, na qual a presença de Deus é plena entre os homens. Está feito conforme o versículo 6. É repetição do Apocalipse 16, versículo 17. Ali finaliza o processo da destruição da Babilônia. Aqui inicia a apresentação da Nova Jerusalém. Se aos fiéis estão reservadas as promessas de bem-aventuranças, né? De felizes, de felicidade, bem-aventuranças, abençoados, né? As bênçãos, bem-aventuranças escatológicas, o texto segue sua teologia dualista, apocalíptica, listando tipos de pecadores destinados à segunda morte, conforme o versículo 8 do capítulo 20. Agora eu vou ler também sobre o capítulo 21. Aí depois eu leio o capítulo 20, 21, 22, tá? A descrição da Nova Jerusalém segue o modelo de uma cidade cósmica, na qual prevalece absoluta ordem e simetria, enfatizada pela rigorosa medida e pela lista de materiais nobres com que cada parte é construída. Tudo é organizado de modo a refletir o brilho e luxo. Ela não tem templo, afinal, ela é uma cidade na qual Deus é o seu templo. Ou seja, onde ele está acessível e presente. Este é o ápice da revelação do Apocalipse e da revelação cristã. O acesso direto a Deus. Nós temos o acesso direto a Deus. A gente não precisa de atravessadores, tá? Prevalecem nesta cena o campo semântico da luz, pedras brilhantes, ouro puro, cidade que não necessita mais de sol, nem de lua. Vocês sabem que o calendário judaico, ele é lunisolar, né? Ele utiliza tanto as questões lunares quanto as questões solares. Por isso tem as festas do Eterno, que chamadas festas hebreias, as festas judaicas. Inclusive está no Evangelho segundo João, essas festas como Páscoa, Páscoa, Shavuot, Sukkot, entre outras, tá? É tudo por conta das colheitas, e tudo isso envolve as fases da lua e as questões solares também, tá? Os solstícios de inverno, solstícios, enfim. O sol, enfim, a luz divina e sua glória iluminam diretamente a cidade, o cosmo. Em Apocalipse 22:2, prevalece a imagem do jardim e do paraíso restaurado, a presença plena de Deus em meio a seu povo. É a imagem máxima de beatitude. Apesar de o Apocalipse ser estruturado por uma teologia dualista, em sua visão da Nova Jerusalém, prevalece uma visão universalista e inclusiva. A luz de Deus que dela irradia iluminará os povos e suas portas ficarão abertas. Por fim, o Apocalipse também retorna temas paradisíacos, rio da água da vida, árvore da vida, que os cabalistas tanto se utilizam da árvore da vida, né? As sefirotes com suas 10 sefirotes, enfim, que sugerem uma fusão de imagens de jardim edêmico, do Éden, né, o Gan Eden, recriado no centro da cidade celeste, em um Éden urbano e iluminado, tá? No capítulo 22, no final do livro, há diferentes vozes em ação. Vozes são identificadas do próprio Cristo, da própria comunidade leitora. Predominam afirmações sobre a veracidade do que foi anunciado, sobre o comportamento esperado dos leitores, expressão de desejo
de que o Senhor venha em breve, conforme o versículo 7 do capítulo 22. Para o versículo 9, ver nota do Apocalipse 19, tá? A expressão de igualdade entre o anjo e os profetas do ciclo de João é ainda mais enfática. Trata-se de uma comunidade de condição, pureza, dignidade angelicais. O determinismo ético do versículo 1, do versículo 11 do capítulo 22, reflete o dualismo apocalíptico. Merecem destaque as afirmações de Jesus glorificado em primeira pessoa. Algumas delas, aí você tem que saber português, né? Em primeira pessoa. Ego, né? Em primeira pessoa. E grego também. Em primeira pessoa. Algumas delas devem provir de contextos litúrgicos das comunidades. O Apocalipse é dentre... Isso já no capítulo 22, tá, gente? O Apocalipse é dentre os escritos do Novo Testamento... É dentre os escritos do Novo Testamento que maior consciência, maior sinédesis tem de ser revelação. Qualquer alteração no texto implica punição, conforme o versículo 19, tá? A saudação final, no versículo 21, é idêntica à das cartas paulinas. Então, olha só, eu li aqui para vocês as informações que eu ia ler depois para vocês. Mas agora eu vou ler o capítulo 20 até o 22, se eu conseguir, nesse vídeo. E aí vocês já tem aí, quando eu vou ler, você já tem aí de antemão todas as explicações que tem nesses capítulos. No capítulo 20 ao 22, tá bom? Beleza? Vamos ler agora? De novo, continuar agora. Essa foi a primeira explicação a respeito desses capítulos, né? 20, 21 e 22. Agora eu vou ler esses capítulos, vou ler a narrativa para que vocês tenham mais compreensão do que eu falei. Vamos lá. 1000 anos de paz. Lembra que eu já falei sobre isso, né? Mas vamos lá. 1000 anos de paz. Você já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Então tá bom, obrigada. Vi então um anjo descendo do céu que tinha a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. O diabo eu já expliquei para vocês que significa divisor, é o divisor das nossas almas. Ele vem para dividir, para matar e roubar tudo aquilo que é bênçãos da gente, tá? Que é o diabo. E Satanás. Satanás é o acusador, tá bom? É o acusador. Satanás é o acusador, é o inimigo de nossas almas. Na verdade, ele vem para nos crivar, para saber se você é fiel ou não às coisas de Deus, tá bom? E amarrou por 1000 anos, lançou-o no abismo, trancou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais seduzisse as nações até que se completasse 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por pouco tempo. Vi tronos e se assentaram-se sobre eles. Vi tronos e assentaram-se sobre eles. Foi-lhes dado o poder de julgar. Vi almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Os quais não adoraram o monstro nem a imagem, e não receberam a marca sobre a testa, nem sobre sua mão. Viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os demais mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados, abençoados e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus. Espero estar nesse meio, né? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos.
Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, sairá para seduzir os povos que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a guerra, sendo o número deles como a areia do mar, ou seja, são muitos, gente. Subiram a sua superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. O diabo, que é o divisor, o que os seduzia, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam o monstro e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi então um grande trono branco, o que se assentava sobre ele, de cuja face fugia a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o da vida. Os mortos foram julgados a partir do que estava escrito nos livros, segundo as obras deles, tá? O mar devolveu seus mortos e a morte e o Hades, ou seja, o mar tem muitas coisas lá escondidas, gente, que ele ainda vai devolver todas as nossas maldades, aquilo que você joga no mar de porcaria, tudo aquilo que os barcos, os navios que foram afundados, os aviões que caem, as cidades engolidas, tudo isso, gente. O Hades, devolveram os mortos que estavam neles e foram julgados que cena, né? E cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não se encontra escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Capítulo 21. Novos céus e nova terra. Havia então um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar não existe mais. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia: Eis a tenda de Deus. Aqui João, Apocalipse, eles lembram lá da tenda do deserto, que Deus habitava em tendas, lembram disso? Quem conhece a história de Israel, que está na Torá, conhece isso aqui, já liga logo isso aqui, tá? Eis a tenda de Deus com os seres humanos, ele armará sua tenda com ele e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor haverá, mas as primeiras coisas passaram. Então disse o que se assenta sobre o trono: Eis que faço nova todas as coisas. Você que vive reclamando da vida, seja lá de que for, saiba que quando você reclama, você não está clamando mais a Deus, você está reclamando. E aí, quando reclama, quem entra são as maldições, é Satã, é Satanás, é o diabo, quando você começa a reclamar. Então, fique esperto, tá? Você clama a Deus, ele não te responde, ele fica em silêncio. E aí, tu começa a reclamar de tudo, aí entra Satã, tá? Fica esperto, então. Não reclama, só agradece a Deus, clama a Deus. Clama a mim, é isso que Deus diz, clama a mim. Eis que faço nova, porque ele faz nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E disse: Escreve, pois, estas palavras são fiéis e verdadeiras. As palavras de Deus são emet, elas são aletheia, elas são verdadeiras. Ele me disse: está feito. Aí ele vem. Ego eimi. Yerie. Né? Eu sou. O Aleph e o Tav. Eu sou
o alfa e o ômega. Eu digo ele é o Aleph e o Tav porque Jesus era judeu, né? Então, só que aqui como é um texto grego, um texto europeu, um texto grego, ele diz eu sou o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Mas Jesus, como judeu, ele deve ter dito ego, Yehie, eu sou o Aleph e o Tav. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Aqui. Ah, não. Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho aqui. Com certeza Jesus disse isso. Deixa eu pegar aqui meu... Aqui, ó. Ele disse isso aqui, ó. Eu sou o Aleph. Deixa eu ver se meu Tav... Meu Tav tá longe, gente. Se você não conhece o alfabeto hebraico, eu te convido a você conhecer aí num dos meus... Na playlist tem aí sobre o Aleph Bet, tá? Que é o alfabeto hebraico. Então aqui é o Aleph, tá? O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o Tav, deixa eu ver se eu encontro o Tav aqui. Não tenho, gente, aqui tá bagunçado aqui as minhas cartas, tudo bagunçado aqui. Eu tenho que arrumar essas letras hebraicas. Sad, Sadik, Het, Yud. Não sei, cadê o Tav? Aqui o Tav. Aqui o Tav. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu não tenho aqui no momento as letras do alfabeto grego, tá? Eu tenho, mas elas estão longe aqui, ó. O Tav. E aí ele disse, eu sou o Aleph, que é essa primeira letra aqui, ó. O Aleph, tá bom? Eu sou o alfa e o ômega. Eu não tenho aqui. Que pena, gente. Seria interessante eu mostrar pra vocês. Espera aí. Eu acho que eu tenho em algum lugar. Espera aí. O alfa e o ômega. O alfa eu acho que eu tenho. Deixa eu procurar aqui. Tive que parar aqui agora. Espera aí, gente. Eu vou continuar. Deixa eu ver. Delta. Epsilon. Ai, gente. Tô procurando aqui. Ai, eu não tenho, gente. Tenho outras letras, mas não sei onde que tá. Bom, seja como for, você procura aí essa letra, alfa e ômega. Eu tenho as outras, ó, eu tenho delta, eu tenho tudo aqui, mas eu não sei cadê essa. Que pena, gente. Queria mostrar pra vocês o alfa e o ômega. Teta, zeta. Essa é uma das coisas que eu tenho que eu acho que fazer ainda pra vocês, entregar aqui pra vocês as letras do alfabeto ômicron, tem tudo aqui. Eu tenho que fazer mais uma vez, não tenho. Então, olha só, alfa e ômega, ele fala, né? Eu sou o alfa e o ômega. Aqui, ó. Egoemi, o alfa e o ômega. Esse egoemi é o que tá lá no grego, tá, gente? Às vezes eu falo aqui pra vocês terem a curiosidade de buscar no grego também. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu mesmo darei de graça da fonte de águas da vida, ao que tiver sede. Jesus diz isso, né? O vencedor herdará essas coisas. Serei para ele Deus, e ele será para mim um filho. Mas aos covardes, aos que não têm coragem, aos que não têm Andréa. Andréa significa coragem. Aos covardes, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos assassinos, aos lascivos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A Nova Jerusalém. Veio então um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito para o alto de uma grande e elevada montanha. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. O brilho dela era semelhante ao de pedra preciosa, como a pedra jaspe cristalino. Vai ter um monte de gente agora correndo atrás de jaspe cristalino. Ela tinha uma muralha alta e grande. Também tinha 12 portas, e sobre as portas 12 anjos, e nomes gravados sobre elas, as quais são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do norte 3 portas, do sul 3 portas, e do oeste 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 alicerces. Sobre eles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que falava comigo tinha um caniço de ouro para medir a cidade, as portas dela e a muralha dela. A cidade era quadrada, ou seja, vocês sabem que o 4 é um fechamento, né? O 4 representa a letra Dalet também, né? A letra Dalet. E, enfim, é os 4 cantos do mundo, né? Os elementos, enfim, tem muitas coisas que a gente tem aqui como simbologia, tá, gente? E mediu também a muralha dela, 144 côvades, medida humana, que é a de um anjo. A estrutura de sua muralha era de jaspe e a cidade era toda de ouro puro, como de vidro puro. Os alicerces da muralha da cidade eram adornados com pedras preciosas. O primeiro alicerce era de jaspe, o segundo de safir, né? O terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisolito, o oitavo de berilo, o nono de topázio. Gente, eu tenho um anel de topázio amarelo que ele é lindo, a coisa mais maravilhosa. Vou buscar para vocês verem. Querem ver? Vou mostrar. Espera aí que eu já volto. Deixa eu ver aqui. Cadê? De topázio. Aqui. De topázio. Espera aí que eu vou buscar. Voltei, gente. Muita coisa para mostrar para vocês, né? Aqui, ó. Ó o topázio. Topázio. Vou até colocar topázio. Topázio. Topázio amarelo. Olha só. Ele representa a glória de Deus, a alegria de Deus, tá? Topázio representa a alegria de Deus. Então, olha só. O nono topázio. O 10º crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Hoje eu tô com a minha ametista. A ametista representa, é o símbolo da teologia, tá, gente? Como eu sou formada em teologia, então esse é meu anel da teologia, tá? Topázio, ametista. E o topázio é a pedra da alegria, o que tá aqui nesse livro. As 12 portas eram 12 pérolas. Adoro pérolas, olha só, gente. Eram 12 pérolas.
As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi santuário nela, pois o Senhor Todo-Poderoso é o seu santuário, e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua para que a iluminem, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a lâmpada. Os povos andarão na luz dela, e os reis da cidade trarão para ela a glória deles. Que lindo isso, né, gente? As portas dela não se fecharão de dia, pois não haverá ali noite. Então lhe trarão a glória e a honra das nações. Não mais entrará nela nenhuma coisa contaminada, nem com a prática de abominação e mentira, mas tão somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida. Esse é o capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto todo mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela. Os servos dele o servirão e contemplarão a face dele. Nós vamos ver Deus face a face, gente. O nome dele estará nas frontes deles. Não haverá mais noite, não precisarão de luz, de lâmpadas, assim como eu tenho aqui a luz da lâmpada, aqui ó, vendo aqui ó, a luz. A gente não vai precisar de nada disso mais, né? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão por século dos séculos. Gente, que maravilha. Agora eu vou ler o epílogo para vocês. Disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas, ou seja, cada profeta, gente, ele tem o espírito de Deus, tá? As profecias, elas existem para que não sejam acontecidas, para que não aconteçam, para que a gente possa se prevenir, tá bom? Então, disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo. Anjo é sempre um mensageiro. Pode ser um humano também, tá, gente? Enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Eis que venho sem demora. Bem-aventurados, abençoados os que guardam, o que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, Yohanan, João, sou o que viu e ouviu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me para adorar ante os pés do anjo, que me mostrou estas coisas. Ele me disse, abre aspas, olha, não faças, não se ajoelhe diante do anjo, não se ajoelhe diante de mim, não faças, sou companheiro de serviço teu e teus irmãos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele me disse, não celes as palavras adora a Deus, fecha aspas. Ele me disse, abre aspas, não celes as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O que pratica a injustiça, que continue praticando a injustiça. O imundo, que continue imundo. E o justo, que continue praticando a justiça. E o santo, que continue santificando-se. Eis que venho sem demora. Comigo está a minha recompensa, para que seja dada a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o Aleph e o Tav, né? O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, abençoados os que lavam suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros e os lascivos, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testemunhar estas coisas nas igrejas, nas comunidades, aos filhos de Deus, né? As igrejas, nas comunidades, tá? Eu sou a raiz e a geração de Davi e a estrela brilhante da manhã. Jesus é a estrela da manhã, ele vem da descendência de Davi. Por isso ele reina, gente. Reinado refere-se a governo, tá? Por isso ele governa, porque ele vem da linhagem de Davi. Ele é a raiz da Shepa de Jessé. Nascerá, né? O Machia, o Messias. Então, ele é a raiz, tá? A saudação final. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor. O que ouve, que diga: vem, vem, Senhor, né? Vem. Que o sedento venha. Que o que deseja tome de graça da água da vida, gente. Olha que lindo. Eu dou testemunho a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. De qual livro? Do livro do Apocalipse. Se alguém acrescentar algo a ele, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar as palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que foram escritas neste livro. O que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho sem demora. Amém? Aí ele usa a fórmula do amém, né? Vem, Senhor Jesus, o Cristo, né? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, que é o Cristo, morto, encarnado e ressuscitado, esteja com todos nós, com todos vocês que leram, que estão aqui 1h15 minutos, 1h11 minutos. Eu estou aqui lendo esse livro do Apocalipse. Vocês tiveram paciência que eu dei uma parada, fui olhar as coisas, fui atrás das letras gregas, que eu não tenho todas completas aqui. Fui mostrar o Tav para vocês, fui mostrar o Aleph, né? Então, essa é a minha contribuição da leitura do livro de Apocalipse, esse livro maravilhoso de revelação de Jesus a Yohanan, a Jesus o Cristo, né? A Jesus o Cristo a Yohanan, né? O evangelista, o profeta, como vocês queiram chamar. O Apocalipse chama de profeta, né? Então é isso, querido. Se você ainda não é inscrito no meu canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se neste canal, acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Se você quer contribuir com o meu trabalho aqui, quer que esse canal continue, né? Por exemplo, eu posso de repente trazer as letras gregas para vocês, assim vocês poderão aprender e poderão ler o Novo Testamento em grego, né? Então, por favor, eu aceito as contribuições financeiras de vocês de forma voluntária, tá bom? Então, aqui tem um QR Code que vocês podem acessar aí e você pode me enviar o valor que você quiser, tá? Você pode me abençoar com o valor que você quiser, tá bom? Então, é isso. Para você que é inscrito, eu te agradeço pela paciência. Eu sei que aqui os estudos são longos, mas esta é a minha contribuição para todos vocês, tá bom? Então, olha só, aproveita já, ó. Aciona o sininho, que vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia.
Aqui eu encerro, né, essa leitura do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Nós lemos ele inteiraço, assim, todinho. Os 22 capítulos. Eu dei também várias explicações, minha bateria tá acabando, várias explicações deles. Foi aula, gente, tá? É a aula que eu dou aqui para vocês, tá bom? Eu me disponibilizei, porque para mim foi um acordo que eu fiz com Deus. Então, estou disponibilizando para vocês esses conhecimentos das narrativas bíblicas do Novo Testamento, dos textos bíblicos. Já falei para vocês, eu não sou religiosa de ficar todo o tempo na igreja. Eu vou na igreja, mas eu não sou Carola, não sou religiosa, nada disso. Eu sou uma estudiosa da palavra de Deus e de outros livros também, tá bom? É isso. Para você, se você quer conversar comigo alguma coisa, tem meu contato aí, tem meu e-mail, tem as minhas contas bancárias, tem tudo aí, tá bom? Alguns já me conhecem, alguns têm meu WhatsApp, né? Então, às vezes, quando precisam conversar, é isso, mano. Quando eu tenho tempo, né? Enfim, fala que eu te escuto, tá bom? Então é isso, queridos. Fiquem com Deus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Ah, deixa eu falar com o pessoal da Alemanha. Hallo Leute, wie geht's euch? Ich bin Franziska Grenzer aus Brasilien. Abonniere den Kanal Bibel mit Franziska. Franziska Grenzer. Klicke auf die Benachrichtigungsglocke, ja? Und werde Teil dieser digitale Gemeinschaft, die eine Schatz des Ewigen für unser Leben ist. Ich lese in diesem Moment Offenbarung Kapitel 20 und 21, 22, ja? Drei Kapitel von Offenbarung. Die Bibel, ich lese Bibel, ok? Offenbarung, né? Em português, ich lese em português. Offenbarung, Kapitel 20 und 21, 22, ja? Bitte abonnieren den Kanal Bibel mit Franziska. Ich bin Franziska Grenzer aus Brasilien. Ich bin Theologin, ok? Alles gut für euch. Bis bald. Tschüss. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.